Rádio Uni. Rádio Uni. Uma produção do PET Letras Unipampa Bagé. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Está no ar a 64ª edição da Rádio Uni. Para começar, confira um bate-papo produzido por Eduarda Mansky, Yasmin Trindade, Flávia Robin e Jéssica Robledo sobre o plano, permanência e as políticas de assistência estudantil na Unipampa. Olá, ouvintes da Rádio Uni, aqui é Eduarda Mansky e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre as políticas de assistência estudantil na Unipampa e sobre o plano permanência. Bom, pessoal, eu acho que a gente pode começar primeiro se apresentando para os nossos ouvintes. Oi, meu nome é Jéssica Robledo, sou do curso de Letras. Sou o Robin, também sou do curso de Letras. Eu sou a Giovana, sou do curso de Química Licenciatura. Eu sou o Vinícius, sou do curso de Licenciatura em Matemática. Eu sou Yasmin, também sou do curso de Letras Português. Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o plano permanência em específico e se vocês consideram que o plano permanência é decisivo para a permanência ou não de vocês na Unipampa. Acredito que sim, porque sem o plano permanência eu não conseguiria recarregar meu cartão como eu preciso para conseguir vir ao campus. O cartão do ônibus. Sim. Para mim, eu sou uma pessoa que veio de fora do estado, então o plano permanência ele é muito importante porque sozinho ele não ajuda muito, mas com bolsas estudantis ele ajuda bastante e meus pais, né, meus guardiões, assim, eles não me dão nada financeiramente, então eu consigo me manter sozinha, só com o plano permanência e as bolsas, mas só o plano não é tão bom assim, eu acho que ele precisaria aumentar um pouco. Uhum. Ainda mais porque a gente não tem a casa de estudante, tu paga aluguel e é mais uma conta. E o valor do moradia tá bem defasado, tipo, não pagam um aluguel aqui em Bagé. Uhum. Eu tava conversando com a presidente da UNEM quando ela esteve aqui em Bagé e ela tava falando que lá no IFE de Socal, no IFSP, o auxílio moradia é de R$700. E aí tu olha o nosso auxílio moradia que não chega nem a 300 reais, nem a 300 direito, né? Não, 300 pila. Então é muito defasado. Tudo bem que a vida em São Paulo é muito mais cara, mas o aluguel em Bagé é muito caro para viver. Sim. Chega de 500 a 800 reais um lugar mais simples que tu consegue arranjar ainda, assim, é muito caro. Então, nesse sentido, eu acho que a gente pode entender que as bolsas que a universidade dá, tipo bolsas do PIBID, bolsas de iniciação científica, as bolsas PDA da Unipampa, servem como complemento para o PP, né, de uma certa forma. Tipo, tu precisa ter os dois. Sim, porque com um só não teria como se manter 100%. Só o meu plano permanência é a minha moradia. Isso porque eu já divido com uma pessoa. Uhum. Então só ele inteiro quase vai para Incluindo alimentação, transporte, né? Eu ganho todos os planos, né? Menos o de creche. Acho que menos o de creche. Então eu ganho a maior parte do plano e só ele sozinho vai pra moradia. Uhum. Pois é. Quando eu tinha que pegar o ônibus, só o plano não conseguia. Às vezes eu tinha que depender de outros cartões ou fazer uma recarga por mim mesmo. Porque só os 180 que eu ganho não era suficiente para todo o semestre de aula. 180 tu contando a alimentação junto, né? Sim. Porque Alimentação. 90 pila por mês todo, pra mim e pra ti que pegamos 4 ônibus, ele não cobre nem 2 semanas. Não cobra. Então, se não fosse por isso, né? Uhum. E aí, pensando nesse processo de solicitar o plano permanência, vocês que já passaram por todo esse processo de solicitar o PP, esperar, vocês consideram que é um processo muito burocrático e qual que é a maior dificuldade dele? Eu acho que é muito burocrático, até porque, por exemplo, eu tive que pedir até a certidão de casamento dos meus avós. E é uma coisa que demora a chegar, a minha certidão também demora a chegar, porque eu não nasci em Bagé. Então demora mais de uma semana, basicamente, e tem prazo para entregar as documentações, e é muito documento, porque não é só o meu documento, mas dos meus familiares também. Não é só comprovar.
E também tem vários termos que, por exemplo, agora que eu não estou fazendo os 20 créditos, é necessário que a minha coordenadora assine um termo para me conseguir permanecer recebendo. Pois é, e mesmo após o envio de documentos, todo o processo de homologação ainda é demorado. Aconteceu comigo de eu enviar a documentação, eu ser homologado e eles me darem uma data prevista para ser me liberado os benefícios só nas férias do próximo semestre. Eu tive que solicitar no NUT para que me liberassem os benefícios. Eu quando eu peguei o PP, se eu não me engano, mas acho que isso acontece toda vez, ele tem os aprovados, sai mais ou menos ali pro julho, agosto, e aí quando a gente tá as férias do meio do ano é que eles nos mandam o retroativo. Sim. E aí vem tudo de uma vez, mas... Eles colocam só os casos de urgência. Como você com a minha amiga Larissa, ela recebeu primeiro porque ela é de fora, ela vem de Pinheiro Machado. Então, colocaram o caso de urgência, ela já recebeu os benefícios. Eu que fiz antes que ela não recebi. Eu tive que solicitar. Sim, até porque nesse tempo a gente tem que pagar passagem, a gente tem que pagar alimentação e demora pra gente receber. Claro, eu sei que todo o processo às vezes é demorado, só que e quem não consegue se manter nesse tempo? Tem muita gente que pede o auxílio para alimentação e moradia que acaba indo no NUD pedindo o auxílio emergencial. Porque enquanto tu não tem a homologação, e isso como a gente pede no primeiro semestre, digamos que a gente tenha entrado agora no Unipampa 2025-1, o resultado do PP recém saiu. Então nesse meio tempo, todo o semestre tu tem que estar pagando o que tu vai consumir dentro do RU, mesmo que seja R$4 por semana. Só jantando por dia. Tipo, não, só jantando dá R$20. Sim. E aí se eu for realizar minhas 2 refeições no RU, já são R$40 por semana. Isso sem comer nada no café. Sim, porque aqui não oferece, o RU daqui não oferece café da manhã. Mas é um absurdo que a gente tenha que pedir o auxílio emergencial, porque o resultado do PP demora muito. Bom, gente, um outro tópico que eu queria trazer é com relação à casa do estudante, que é um grande desafio que a gente tem aqui na Unipampa, porque o prédio existe e não está em funcionamento, a obra não foi concluída, e tem tido um esforço do campus em tentar concluir essa obra e botar a casa em funcionamento, mas a gente não tem uma previsão. E aí eu queria pensar com vocês, principalmente com quem veio de fora para Bagé. Vocês sentem que a casa do estudante faz falta aqui no campus Bagé e ela faria diferença para vocês se tivesse concluída? Olha, eu acho que faz muita diferença porque, como eu falei, a maior parte do meu plano de permanência é com aluguel. Então, eu poderia gastar esse dinheiro, né? Se eu morasse na casa do estudante, eu não gastaria com aluguel, então eu poderia gastar com outras coisas. Eu poderia gastar com mais passes, poderia gastar com até cultura, né? Porque não é sempre que tem dinheiro para ir no cinema, então, ou comprar um livro, e não tenho dinheiro assim que sobra, então não consigo ter um momento de lazer, um momento de cultura. Então eu acho que seria muito bom se a casa do estudante funcionasse para eu não ter que gastar com o dinheiro que eu ganho no plano permanência. Tem uma coisa interessante que eu queria ver contigo, em especial, porque, por exemplo, lá em São Borja eles concluíram a casa do estudante recentemente. E aí, todo mundo que ganhava o auxílio moradia teve que se mudar para a casa do estudante e deixou de ganhar o auxílio moradia. Só que isso atrapalhou a vida de muitas pessoas que já estavam estabelecidas na cidade. E o que eu queria ver é justamente assim, vocês entendem que isso é certo? Que os alunos devem se mudar para a casa do estudante? Eu acho que não, porque eu acho que tem que ter essa liberdade de tu escolher onde tu vai ficar. E não é porque tu tá alugando um lugar separado que tu não merece o auxílio moradia. Ele faz muita diferença. Essa questão, eu não tenho o problema do aluguel, porque nessa questão de moradia eu tenho auxílio dos meus pais. Porém, o auxílio moradia que eu recebo vai todo para contas básicas, água, luz, internet, e aí só nisso já acaba. E tem, por exemplo, eu me mudei pra cá porque nem tinha a opção de casa do estudante quando me mudei pra Bagé. Mas, mesmo que tivesse a opção da casa do estudante, eu acho que tem vários motivos e possibilidades para pessoas
não quererem ficar na casa do estudante. E mesmo assim elas precisam do auxílio moradia para elas conseguirem se manter totalmente. Mesmo que ele não pague um aluguel inteiro, ele ajuda muito nas contas, porque às vezes tu consegue um emprego que te paga um salário mínimo, mas às vezes o aluguel vai todo o salário mínimo, então tu precisa do auxílio moradia para completar tuas contas. E a gente pode pensar na própria definição de auxílio moradia, né? Porque sendo que o valor não cobre o aluguel de ninguém, o sentido de moradia se amplia, né? Tu falou que ele usa para contas básicas tipo luz, água, internet. Isso faz parte do quesito moradia. Pois é. Então eu sinto que cortar de todo mundo o auxílio moradia não ajudaria, na verdade, talvez acabasse fazendo algumas pessoas se afastarem, na verdade, da universidade. Para, assim, eu quero me mudar, mas vou... Não sei, que tem tantas situações que, tipo... Às vezes tu só não quer morar junto com outras pessoas. É uma questão de como tu vai se sentir. Às vezes a pessoa não se sente segura, não se sente confortável em estar morando no mesmo quarto que todo mundo. Algumas pessoas têm dificuldade de socialização, isso pode tornar muito difícil tu viver no mesmo quarto com várias pessoas. Fora questões de conforto, sabe? Não é porque a gente é pobre que a gente tem que abdicar de qualquer conforto, sabe? E tem também o fator, tipo, a pessoa que tá chegando agora na universidade com a casa de estudante pronta, ela talvez se sinta mais confortável em ir pra casa de estudante. Mas se tu já tá na faculdade há 3 anos, morando com amigos, ou instalado no centro da cidade, às vezes tu simplesmente não quer sair de onde tu tá pra fazer toda uma mudança pra casa de estudante, que teu espaço vai ser menor. Você está, por exemplo, tá num curso que tem 10 semestres, tu tá lá no 7º, e tu já construiu a tua vida num lugar, tu tem móveis, tu tem coisas tuas que já estão no lugar que ou tu não consegue pagar aquele lugar sozinho com o auxílio moradia, ou tu tá dividindo com outras pessoas, e aí de repente tu perder aquilo ali, esse dinheiro do auxílio moradia faz diferença nas contas. De repente tu não consegue mais manter aquilo ali, e tu faz o quê? Tu não consegue levar a tua vida toda pra casa do estudante. Então eu acho que deveria existir essa opção, porque mesmo tendo a opção, talvez pense assim, se tiver a opção só do dinheiro e não forem para casa, ninguém vai querer ir para casa do estudante. Não é assim. Muita gente que veio de outros estados gostaria de estar na casa do estudante, porque não tem esses problemas de estar na casa do estudante, e melhoraria muito a vida da pessoa. Porque às vezes também não tem tanta opção de aluguel por perto da faculdade, então a pessoa... Tem gente que adoraria estar, então eu acho que não é uma coisa de tipo, vamos cortar o auxílio em dinheiro para as pessoas quererem ocupar a casa do estudante. Até porque a casa do estudante também não vai caber todo mundo, né? E também tem a questão do aluguel ser mais superfaturado perto da universidade, né? Tem. Então, por exemplo, quem não consegue se manter com o auxílio precisa ou de uma bolsa ou os pais ajudarem. Às vezes as bolsas demoram a aparecer. A gente tá falando muito em quem é sozinho, mas tem muita gente que, como alguém disse, 10 semestres. Em 10 semestres, 5 anos, eu consigo construir uma família. Tem muita gente que casou, tem muita gente que teve filho, tem muita gente de fora que vem com o marido pra cá pra estudar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pra cá estudante, meu marido vai ficar morando na rua, vou deixar meu filho embaixo da ponte. Pois é. Porque eu não vou poder trazer essas pessoas junto comigo. Tem pessoal que adota bichinho também. Com certeza. E os gatinhos, o cara vai morar gatinhos e cachorrinhos. Tem muita gente que traz de casa, tipo... O pet vem junto. o pet vem atravessa o país junto com a pessoa, e aí a pessoa vai deixar onde, assim, e não ter a opção do... Eu acho que no evento que a casa de estudante esteja pronta, tem que ser muito bem pensado como é que vai haver essa transição, né? Porque eu entendo, assim, que a universidade tem que alocar alguns recursos para a casa de estudante para ela poder se manter, né? Sim. Então, talvez, de repente, estabelecer uma regra que quem já recebe uma moradia segue recebendo, e aí tem a opção ou não de se mudar para casa, mas quem entrar a partir de quando a casa estiver pronta na universidade pode morar na universidade, aí não tem opção de receber uma moradia em dinheiro. Eu acho. De qualquer forma, tem que aumentar um pouco o valor da bolsa. Pois é, eu acho que teria que aumentar a bolsa e teria que ser opcional. E é aquela coisa, se tu quer ir pra casa do estudante, então tu não recebe um
a quantia em dinheiro do auxílio, mas tu não quer, então tu recebe a quantia em dinheiro. Manter os dois sendo uma opcional, porque, como eu tô dizendo, eu não acho que é porque tem a opção em dinheiro que vai ter gente que não vai querer ir pra casa do estudante. Com certeza vai ter gente que quer ir pra casa do estudante justamente porque a bolsa não cobre um aluguel, é muito mais em conta pra pessoa estar ali na casa do estudante, sem pagar outras contas que vêm com a questão da moradia, como água, luz, internet. Então, vai ter gente para ir para casa do estudante e vai ter gente que precisa do auxílio moradia. E eu acho que cortar a quantia de dinheiro do auxílio moradia é perder estudante aqui. Bom, e aí, entrando agora no último tópico que eu tinha pensado pra gente conversar, da gente pensar assim, em possíveis melhorias para assistência estudantil no Unipampa e principalmente para esse processo do plano de permanência. Então, a gente conversou um pouco sobre essa burocracia de pedir o PP. Eu acho que uma ideia interessante seria iniciar cada vez mais cedo o processo de tu pedir o plano de permanência. Então, naquele intervalo entre sair o resultado do SISU e as aulas começarem, que tem ali aquele período de matrícula, a pessoa conseguir fazer essa solicitação antes das aulas começarem, para que aí o processo seja um pouquinho mais acelerado. Porque senão, realmente, a pessoa chega aqui, no primeiro mês de aula, ela precisa comer, ela precisa chegar aqui de ônibus. Então, seria interessante que ela já pudesse ter o PP quando começam as aulas. Até se sair a casa do estudante, né? A pessoa que vem pra cá, ela vai ter que esperar abrir o período do plano pra pedir a moradia. E aí isso já vai ter dito uns 3, 4 meses aqui em Bagé. E aí a pessoa vai estar morando onde? Tá tirando esse dinheiro da onde também? Que tava contando com a casa do estudante. E eu acho que também é muito essa questão burocrática ser menos burocrático na forma de chegar a esse conhecimento. O edital é muito confuso. Sim. E mesmo que o pessoal faça plantões de ajuda, muitas vezes a pessoa não tem como estar aqui no horário do plantão de ajuda. Fora questões do pessoal que tem algum problema com entendimento de e-mail. Também acho que adaptar a linguagem para as pessoas que precisam desses auxílios entenderem o que elas precisam. Porque tanto documento, tanta lista, que o pessoal acaba não sabendo o que eu tenho que preencher, o que eu não tenho. E mesmo com os plantões não ajuda, porque o pessoal não tem tempo para estar nos plantões. Então, eu acho que é uma coisa de... Tem que ter o edital porque é questões mais jurídicas, né? Tem que estar tudo ali escrito. Mas acho que podia ter documentos que explicassem de formas mais... mais didáticas. Eu acho também que a universidade precisa melhorar um pouco a comunicação e potencializar a internet, as redes sociais. Por exemplo, eu não consigo encontrar um vídeo que explique sobre o PP, um vídeo da Unipampa oficial, em que se fale sobre o PP e como pedir o PP. E claro, não vai solucionar o problema, mas melhorar a comunicação para que cheguem mais pessoas. O que é o PP e como é que eu faço para pedir o PP. Essa burocracia, essa dificuldade de encontrar quais documentos a pessoa deve encaminhar, muita gente desiste do PP no meio do processo. Inclusive, eu tinha desistido. Quando eu fui pedir o PP, no meio do processo, eu tinha desistido. Aí aconteceu algumas coisas e aí eu acabei terminando de enviar os documentos. Mas eu tinha documento faltando. E mesmo que eu tivesse lido várias vezes o edital, mesmo que eu tenha um pouco mais de facilidade com essa leitura e revisando coisas, ainda assim tinha faltado. Então acho que muita gente acaba desistindo e pensa, não sei o que fazer. Eu senti uma facilidade em obter os documentos, porque eu já tinha trabalhado e meus pais, eles são divorciados, então assim, eles já tinham certidões escaneadas, eu já tinha meus documentos escaneados, minha carteira de trabalho, que é online, então assim, eu tive uma facilidade, não que, tipo assim, facilidade nesses documentos que eu já tinha. Agora, tinha documentos que, por exemplo, eu nem sabia que eu precisava ter, tipo, o meu irmão, que ele era menor de idade na época, ele teve que assinar um termo falando que ele não trabalhava, né, então, e como você faz para ele assinar, sendo que ele tá a mais de... né, tá 2 estados depois de mim, sabe? E tem, por exemplo, se os seus pais têm emprego informal, que não é de carteira assinada, aí tem que ter toda uma declaração que a pessoa tem que assinar,
dizendo que ela tem emprego, mas não é formal, ela tem uma renda, mas não está registrada. Outra coisa é que os valores totais de quando recebe família estão bem desatualizados. Esses valores não estão adequados à realidade que a gente está hoje. Porque às vezes não é porque a tua família recebe, sei lá, vamos dizer que seja o total 3, 4 mil por todo mundo, assim, 4 pessoas na família tem um total de 4 mil. Não quer dizer que a pessoa vá conseguir se manter em outra cidade, por exemplo, como o caso de várias pessoas. Não quer dizer que de repente, pode ser que 4 mil por mês naquela família dê conta das necessidades dela, mas de repente mais um aluguel, mais contas que como se tenha que manter outra casa em outro lugar. Não quer dizer que aquela pessoa não precise do PP. Eu acho que os valores estão desatualizados. Eles estão desatualizados e eles andaram diminuindo, né? Na conversa que eu tive com a Miriam, ela estava me contando sobre a lei que passou ano passado, que agora as políticas de assistência estudantil são lei. E nisso eles diminuíram, que era um salário mínimo e meio por pessoa, a cota para te pedir auxílio estudantil, para um salário mínimo por pessoa da família. Só que isso é muito, muito irrisório. Por exemplo, se a família ganha 3 salários mínimos por pessoa e eles são 4, 5 membros na família, a pessoa não está vivendo ali com grandes luxos. Então é um valor, todos os valores eu acho estão desatualizados. O valor da cota mínima para te pedir o PP e os próprios valores do PP. Sim, isso é uma coisa que precisa ser revista, de ter noção de quem precisa. Porque, claro que as pessoas que têm um salário mínimo, pessoa na família precisam, mas as outras que recebem um pouco mais também precisam, elas não conseguem se manter sem esse auxílio. E aí parece que tem essa noção de, não, recebe mais um pouquinho a mais, então essa pessoa consegue se manter, mas não é bem assim. Vocês querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Não, os valores do PP precisam aumentar. Porque desses 5 anos que eu tô na Unipampa, aumentou uma única vez, foi R$10. Podia sofrer um reajuste e aumentar também. Até o valor da passagem aumentou, né? A gente mora em Pajé, a cidade é um ovo. E a passagem é R$5,50. Mesmo com o cartão do estudante R$2,25 ou R$2,15, com os 10 centavos de desconto que eles dão no cartão, não cobre o custo todo que a gente precisa. Ainda mais que a gente faz licenciatura, então tem os estágios também, não é só vir pra cá. Não, a gente não recebe auxílio de passagem para o estágio ou para qualquer outra atividade, principalmente atividades de extensão da Unipampa. Quando a gente vai visitar a escola, fazer outras coisas de outros projetos, a gente também não tem esse auxílio. Tem que sair do nosso bolso. Vai tudo do nosso bolso. E aqui em Bagé, por exemplo, se tu mora perto da Unipampa, tu não consegue pedir teu cartão do ônibus. Tipo, tu mora perto da Unipampa e estuda na Unipampa, tu não consegue pedir teu cartão do ônibus. Porque eles entendem que tu não precisa se deslocar até a Unipampa. E é verdade, a pessoa não precisa de ônibus, precisa se deslocar até a Unipampa, mas ela tem que viver a vida dela, né? Ela tem outras coisas pra fazer, que é um entendimento muito pequeno do que é realmente o ser estudante. E tem aquela coisa de que, claro, ele sai do que é a responsabilidade da Unipampa, né? Mas tu também deixa de ser estudante domingo e feriado. Sim. E isso é... O cartão do ônibus escolar não funciona nesses dias. E aí é outra coisa, né? Falando do auxílio transporte, já é pouco, e aí nos dias que, por exemplo, que é domingo e feriado, tu também tem que ter o dinheiro em mãos pra pagar a passagem, caso tu precise te locomover pra qualquer lugar. Acho que faz muita falta o reajuste, porque teve o reajuste foi no início, no final entre 22 e 23. E a gente saiu de R$80 para auxílio transporte para R$90, a mesma coisa em moradia, um pouquinho mais até o moradia, né? Eu recebo alimentação e moradia. Eu recebi ao total 345, agora eu recebo ao total 375. Não mudou nada. Então, E a inflação lá em cima, ou seja, foi com nada esse dinheiro. faz muita falta a gente ter esse reajuste. Bom, agora a gente tá... Em teoria tem 4 pessoas nessa sala que vão se formar. E a gente
é bom a gente pensar em quem vai vir e vai ficar na faculdade. Sim. A gente tá falando em ter reajuste porque precisa, não porque a gente vai ficar na faculdade, não, mas porque outras pessoas vão precisar desse reajuste. Sim. E aproveitando esse gancho, como é que vocês entendem o suporte que a Unipampa dá para quem recebe auxílio? Assim, a relação com o NUD, eles costumam atender as necessidades dos alunos? Acredito que as necessidades sim, até porque, por exemplo, quando eu precisei conversar com eles foi por e-mail e a assistente me respondeu prontamente até nas férias. Eu sinto que eles fazem o que eles podem para nos ajudar, mas eles mesmos não têm o que eles precisam para nos ajudar, por exemplo. Eles querem nos ajudar, mas eles mesmos não recebem O auxílio. O próprio, eles não têm um auxílio e nos auxiliaram. Mas eu acho que a gente está pensando muito no micro, porque se a gente for pensar o que seria o macro, seria a PRODAI, que é a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Eu tentei contato, isso antes de girar a roda e virar outra reitoria. Anteriormente, o contato com a PRODAI era muito, muito ríspido. Eles me respondiam 2, 3 dias depois, e era: a gente vai ver isso aí. E a gente vai ver isso aí, e ficava nisso aí. Agora até que tem um contato melhor com a PRODAI, só que ainda assim não é um contato que eu acho que os estudantes precisam. A gente precisava conseguir que a PRODAI estivesse dentro dos campos. Não digo só o Bagé, digo todos os 10 campos da Unipampa. Porque tem coisas que acontecem dentro da Unipampa, tem coisas que acontecem com os estudantes que precisam da PRODAI e isso não chega neles. Mal chega no NUD, porque a gente não sabe que pode levar essas coisas para eles. Eu sinto também que faz falta a PRODAI estar aqui dentro, né? Que tem uma certa distância. Mas isso aí também como todas as pró-reitorias, né? Elas deveriam estar aqui dentro, É, não verdade. num prédio lá no centro, longe de todo mundo, que a maioria do pessoal nem sabe que é. Que é da Unipampa. E é até mais que um afastamento geográfico, eu acho que é um afastamento, não vou dizer emocional, mas é uma barreira invisível, imposta, que não tem só a ver com eles estarem no centro e a gente estar aqui, tem a ver com um distanciamento imposto, de certa forma. Sei, eu não imagino nem como é que deve ser para os outros campi ainda, porque, por exemplo, A reitoria fica em Bagé, né? a reitoria ainda tá aqui. Mesmo que se ele tenha esse distanciamento da reitoria campus, ainda tá na cidade. Se tu souber, tem como tu bater lá. Mas o pessoal que tá nas outras cidades? Isso foi uma das queixas que o pessoal de São Borja fez, quando a presidente da Uni esteve aí, sobre toda essa questão da casa do estudante e tudo mais. Outra coisa ainda em torno da PRODAI eu só fui descobrir que aqui no campus a gente não tem mais psicóloga, porque a nossa psicóloga está afastada, está fazendo mestrado. Que bom que ela está se formando, que bom que ela está indo para outras áreas. Mas a gente sente muita falta de uma psicóloga dentro do campus. Eu fui descobrir aleatoriamente numa reunião com a PRODAI, porque eu sou representante docente, que tem um psicólogo atendendo online. Tipo, não tem isso, divulgação em lugar nenhum. Ninguém sabe como acha o formulário para preencher. E ninguém sabe quem é o psicólogo e eles não divulgam isso. E aí, como é que a gente vai falar de assistência estudantil? Porque o atendimento psicológico é uma assistência estudantil. Como é que a gente pode falar tudo sobre isso se nem a nossa pró-reitoria de assistência estudantil divulga os trabalhos que eles estão fazendo para auxiliar os estudantes? Isso aí tem outro problema, né? Que eles divulgam, insistem ainda em muito em divulgar as coisas só no site. E o pessoal não entra no site. Ou até às vezes é difícil tu encontrar as coisas no site da Unipampa, onde tu tem que entrar num lugar, para no outro, para no outro, para no outro. E se tu não sabe esse passo a passo, às vezes tu não chega lá, porque tu tem que encontrar a parte do site daquela pró-reitoria. Em dias como hoje, que o sistema está em manutenção, a gente vai ficar não chega a lugar nenhum. 3 dias em manutenção e não tem acesso ao site, não tem nada. Aí, nesse sentido, tem que fazer mais concursos para jornalistas, né? Designers e profissões afim, publicitários. No geral, área da comunicação. Mais concursos, ponto. Tem que contratar mais gente da comunicação. E essa questão do psicólogo é muito importante porque mesmo que tenha online, eu sabia que tinha online porque eu fazia acompanhamento com a psicóloga anterior e ela me falou, mas tipo assim, foi ela só que me falou. E aí eu não consigo online também. Pra mim não adianta online. Eu fui buscar uma aqui em Bagé, porque... É muito ruim, eu também não consigo. E como é que eu vou, né? Tipo, tem uma conexão com uma pessoa que ela não tá nem, tipo, vendo
ela, assim, eu só vejo o de... Como é que chama? Só... Do busto pra cima. Do busto, pra cima. Daí como é que eu vou ter uma conexão? Como é que eu vou, né, trazer meus problemas? E quando a psicóloga do campus estava no campus, a gente via ela, né? Ela estava sempre presente, envolvida nas atividades. E eu acho que eles deveriam ter encontrado alguém para ficar substituindo ela nesse período de afastamento. E o atendimento que a gente recebe aqui não é um atendimento psicológico de um profissional, acompanhamento realmente. É conversas e vão procurar um médico pra cabeça, hein? É basicamente isso. Tem terapia em grupo, gente. O online também são 3 atendimentos e eles te dizem assim, procura um profissional aí. Pois imagina, a pessoa, o 3 atendimentos, tu recém começou a contar pra psicóloga a tua vida, imagina. É um acolhimento. É uma coisa assim bem emergencial. E aí foi atrás de um psicólogo, é o outro gasto. Porque psicólogo não é barato. Bem que podia ter uma bolsa, né? Um auxílio psicólogo. Então tá, pessoal, eu acho que era isso. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa. Eu só gostaria de comentar que se tivesse a casa do estudante e eu morasse nela, eu ia ter mais tempo pra me dedicar aos estudos também. Sim, com certeza. Porque como eu não sou de fora e a renda também não dá, eu faço comida pra vender aqui na Unipampa. E tu nem precisa pegar o ônibus, né? Porque tu pede o quê? 4 horas total indo e voltando da Unipampa? Sim. Com certeza. E aí é bem cansativo ter que fazer essas coisas pra vender. Faz 3 anos que eu tô aqui e é basicamente 3 anos que domingo é pra fazer as comidas. Então eu perco esse tempo pra estudar. Aqui é o tempo que tu podia estar dedicando à tua formação. Pois é. Bom, tá certo então. Eu agradeço muito vocês terem vindo participar do bate-papo. E espero que tenha contribuído, assim, para o pessoal da Unipampa, da reitoria, do NUD, da Prodai, entenderem um pouco mais como é que os alunos percebem o plano permanência. Para que eles ouçam. Curiosidades. Se quiser saber mais detalhes sobre a implementação e execução da assistência estudantil na Unipampa, é possível conferir a dissertação de mestrado de Melissa Vargas, intitulada Políticas Públicas e Desenvolvimento, Limites e Possibilidades na Materialização da Assistência Estudantil no Contexto da Unipampa, defendida em 2017. O link está na descrição dessa edição. Ouça agora a leitura literária feita pelo nosso petiano, Éric Roberto da Paixão, dos poemas do escritor Eugênio de Castro. Caros ouvintes da Rádio Uni, aqui quem fala é o petiano Éric Roberto da Paixão. E hoje eu vos trago Eugênio de Castro, poeta português, considerado o introdutor do simbolismo em Portugal, por meio do seu livro chamado O Aristos. E o primeiro poema que eu lerei hoje é deste livro, porém da segunda edição. Em seguida, eu farei a leitura de Os Tísicos, poema que se encontra no livro chamado Silva, também segunda edição. O primeiro poema de Aristos começa assim: triunfal, teatral, vesperalmente rubro, a diáfana paz de um poente de outubro, o sol esfarrapando o incenso dos espaços, caminha para a morte em demorados passos, como as bandas que vão a tocar nos enterros. E surgindo detrás de acuminantes cerros, melancolicamente a lua de mãos belas, tecedeira do azul, desce, num tear de estrelas, um lenço branco, lenço alvíssimo e brilhante, para acenar com ele ao sol seu ruivo amante. Sobre o verde jardim caem penumbras lentas. Em seus vasos de louça as flores sonolentas são berços embalando o dormir dos insetos. A alma de um arroio entre avencas e fetos, suspirosa murmura em cascavéis de prata.
Velha Nilbe chora ao longe uma cascata, esplendem girassóis como fulvas custódias, passam no éter brando as pastorais monódias. E a flor de um lago onde o sol cai em flavos feixes, e onde passam legiões de escarlatinos peixes, a flor de um lago azul circundado de bucho, simbólico real levanta-se um repuxo, como uma grande flor de cristal a cantar. Foi numa hora assim, mansa crepuscular, que ao longo desta longa e folhosa alameda, altiva imperial entre um rugir de seda, vi pela vez primeira eleita de minha alma, a grande flor sutil, inigualável alma, a maior, a mais bela, a mais amada, a única. Vinha, gloriosa e triste, envolta em negra túnica, que no chão se rojava em ondulantes dobras. Tinha, no calmo andar, a elegância das cobras, a leveza de um silfo e a graça de uma ânfora. E assim como num golpe um alvo pó de cânfora, o seu olhar fazia doer, olhar profundo. Eu era nesse tempo um grande vagabundo, um precoce infeliz viúvo de ilusões, o sinistro fragor das mundanas paixões. Não chegava já muito a meus ouvidos laços. O egoísmo, o grande rei, cingira-me em seus braços, de ninguém tinha dó, de ninguém tinha inveja. Contemplando de longe a sórdida peleja, esta infrene peleja que chamamos vida, seguia alheia a tudo e de cabeça erguida, tendo um único irmão, o meu gelado orgulho. Queimara rudemente a flor da minha crença, em meu peito reinava a fria indiferença. Tinha descarrilado o vagão dos meus sonhos. Meus dias eram maus, longuíssimos tristões, ensopados de névoa e de melancolia. Mas ao vê-la surgir triunfalmente fria, grácil como uma flor, triste como um gemido, meu peito recobrou o seu vigor perdido. Todo eu era contente e alegre como um rei, e cheio de surpresa abismado fiquei, ao olhar o seu perfil e o garbo do seu colo. Cheio de admiração como um homem do polo, quando depois de ter suportado os reveses de uma noite cruel e fria de 6 meses, iluminando enfim os tenebrosos trilhos, vê surgir entre a neve o sol com ruivos brilhos. O céu fulgia como a cauda de um pavão. Aos seus cabelos reais prendiam-se no chão, triste amorosamente as pálidas folhagens, enquanto os olhos meus seguiam como páginas o seu rítmico andar, sonâmbulo e moroso. Assim me apareceu o lírio tenebroso, cujo ar desprezador me fere e vampiriza, criatura esfingial, triste como Artemisa, vingativa e feroz e linda como Fazes, flor cujo corpo é o aprilino oásis, o caravançará que por noites insanas vão demandando embalde as longas caravanas, as caravanas dos meus nômades desejos. Assim eu vi brilhar seus olhos malfacejos, assim me deslumbrou a graça do seu busto. Hoje venho cantar em verso nobre e augusto seus álgidos desdéns tão frios como um túmulo, e seu corpo que é a quintessência, o cúmulo, desbeltez do frescor da graça feminina. Flor bizarra que eu vi à hora vespertina, flor marcescente que eu constantemente sigo, flor que olho sem cessar como um estílito antigo, olhando o flavo sol de pé numa coluna, flor de trigueiras mãos, de cabeleira bruna. Em teu regaço ponho este livro a ti feito, este livro febril que delira e que mostra um desvariado amor agarrado ao meu peito, rara pérola azul agarrada a uma ostra. Agora eu lerei Os Tísicos. Em outubro, a serra é coberta de neve, cenograficamente branca. Arquiteturas de prata e neve, a serra é cenograficamente branca. Brancura das donzelas amortalhadas, brancura de leite, brancura d'hoste. Zainfe astral, toalhas de altar e véus de fadas. Pureza d'hostia, brancura d'hostia. Mas eis que vejo no femíneo colo da serra clangorando com dureza, sangrentos tons de telha marselhesa, incêndio ruivo no polo. Ah,
o rubor da serra branca e honesta, intenso como o rubor dos tísicos. Felizes tardes, santo pastor, que povoação é esta? É o sanatório dos tísicos. Som de sineta, eles lá vêm, bocas vermelhas como cactos, olhos profundos, ossos e peles. Tão magros andam que os seus fatos dir-se-ia que não são deles. Oh, essas calças vazias, essas mãos longas sem pulsos, e esses casacos largos demais, aflando a viração leve. Há tempestades de tosse e alguns escarram convulsos, papoilas na pura neve. Como são lastimáveis as donzelas, já no último grau, magrinhas e simpáticas. Parecem flores de estimação, passam regatas de estrelas em seus olhos doces noites aquáticas. Vede aquele tísicozinho acariciando um cão, e aquele velho mirrado todo florido de junquilhos, e aquela pobre irmã acompanhando o irmão, e aquelas mães atrás dos condenados filhos. Não há espelhos na serra, olhai aquela rapariga, tísica ao pé de um tísico, seu noivo, penteia os seus cabelos cor de estriga aos olhos claros do seu noivo. E aquele camponês e aquele soldado conversando, vede este avô levando ao colo o neto que é quase um homem, vede os mancebos imberbes olhando cheios de desejos, as virgens cujos olhos ardentes os consomem, e aqueles noivos quase moribundos aos beijos. E os tísicos, espiritualmente anestesiados, alegremente vão dramáticas figuras, sonhando sonhos arco-irisados, noivados puros, beijos profanos, vilegiaturas. Arquitetos febris de castelos no ar, não vendo a morte, pastor amar, que anda a guardá-los, eles lá vão a sonhar, julgando a vida um paraíso de regalos. Creem-se quase sãos e vão pelas estradas, tão absortos nas suas infantis ilusões, que não ouvem as frias marteladas do carpinteiro que faz os mortuários caixões. E lá vão, sob o sol celibatário tísico, a sonhar como ingênuas crianças. Jesus, meu bom Jesus, dai-me que eu morra tísico, para que ainda uma vez torne a ter esperanças. Curiosidades. Eugênio de Castro escreveu um poema dramático de forte verve simbolista, chamado O Rei Galaor. A obra constitui-se de diálogos poéticos desenvolvidos, principalmente entre Galaor e sua esposa, a rainha Gudula, envolvendo, por vezes, a filha do casal e um certo desconhecido, a que a princesa parece aludir em seus devaneios. O compositor gaúcho José de Araújo Viana baseou-se nesse poema para escrever sua ópera O Rei Galaor, estreada plenamente no dia 7 de outubro de 1922, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Isso ocorreu após a morte do conhecido maestro porto-alegrense, o qual já havia falecido uns anos antes, em 1916. A recepção da ópera por parte da crítica carioca, noticiada na época pelo Correio do Povo, foi muito positiva, tendo quem a chamasse uma obra de valor de um compositor já consagrado.
Confira a resenha da obra Água Viva, de Clarice Lispector, pela nossa petiana Eduarda Severo. Olha, escucha. Então dá 2 engoles pra ele, na veia. Na veia. Deixa eu falar, porra. Fala, porra. Deixa eu falar. Já cheguei, é que eu tô gordo, Só restou isso de banco. Eu queria anunciar aqui o seguinte. A pessoa que eu mais amo na minha vida chama-se Clarice Lispector. E a sobrinha dela, Nicole, mulher da Ângela, tá aqui. Eu quero uma salva de palmas para ela. E eu vou cantar agora, rapidinho. Vou cantar rapidinho uma poesia da Clarice Lispector que eu musiquei. É assim, vocês querem ouvir? Vou tocar piano também. Sou 1, 2, 3 e já. Sou inquieto, áspero e desesperançado. Embora amor dentro de mim eu tenha, só que eu não sei usar amor. Às vezes espeta feito farpa. Se tanto amor dentro de mim, respiro, no entanto, continuo inquieto. É que eu preciso que o Deus venha, antes que seja tarde demais. Corro perigo como toda pessoa que vive. E a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. É exatamente o inesperado. Mas eu sei que vou ter paz antes da morte. Vou comer um dia o delicado da vida. Eu vou comer um dia o delicado da vida. Vamos comer o delicado da vida. Olá, ouvintes da Rádio Uni. No episódio de hoje, vou falar um pouco sobre a obra Água Viva, de Clarice Lispector. Muitos críticos consideram Água Viva como sendo um dos textos mais, digamos, claricianos, ou seja, mais por exemplo de seu estilo único e também inclassificável. Inclusive, vale dizer que trechos da obra foram cantados pelo cantor Cazuza, o ex-integrante da banda Barão Vermelho, durante sua participação em um show no Rio de Janeiro na data de 1988. Cazuza disse uma vez em uma entrevista que leu essa obra várias vezes e assim escreveu a famosa letra da canção que O Deus Venha. Ele utilizou um trecho adaptado da obra da Clarice em que ele passou o lírico para o masculino, já que na obra nós temos a voz de uma narradora feminina. O cantor fez o recorte dos versos e fez algumas modificações mais sutis. Em relação ao livro, é importante dizer que ele foi publicado em 1973, porém, ele foi trabalhado pela autora durante 2 anos, tanto que inicialmente ele teve outros 2 títulos e quase o dobro do número de páginas, que são mais ou menos umas 120 a 150 atualmente. A autora foi trabalhando no livro durante um bom tempo, ela inclusive enviou manuscritos para alguns amigos para que eles avaliassem o texto dela e acabou suprimindo algumas partes da obra. Falando sobre a experiência de ler o livro da Clarice, eu senti que é como se nós estivéssemos mergulhando no rio que muda de forma a cada página. Não é à toa o título Água Viva. É como se tu nunca soubesse exatamente onde tu tá, mas sente que tá indo para algum lugar. A obra ela não tem um enredo naquele sentido tradicional, ou seja, uma história com começo, meio e fim, nem personagens bem definidos, e um espaço bem definido. O que a gente tem, na verdade, é uma voz, uma narradora que é uma pintora, que antes de pintar resolve escrever uma carta, onde ela tenta pôr em palavras o que ela está sentindo. E ela vai falar diretamente com tu, ou seja, com alguém, que a gente não vai saber exatamente quem é. Escrevo-te como exercício de esboços antes de pintar. Vejo palavras. O que fala é puro presente e este livro é uma linha reta no espaço. É sempre atual. E o fotômetro de uma máquina fotográfica se abre e imediatamente fecha, mas guardando em si o flash. Mesmo que eu diga vivi ou viverei, é presente, porque eu os digo já. Comecei estas páginas também com o fim de preparar-me para pintar, mas agora estou tomada pelo gosto das palavras e quase me liberto do domínio das tintas. Sinto uma voluptuosidade em ir criando o que te dizer.
Vivo a cerimônia da iniciação da palavra, e meus gestos são hierárquicos e triangulares. Sim, esta é a vida vista pela vida. Mas de repente esqueço o como captar o que acontece. Não sei captar o que existe senão vivendo aqui cada coisa que surgir. E não importa o que, estou quase livre de meus erros. Deixo o cavalo livre correr fogoso. Eu que troto nervosa e só a realidade me delimita. Outro aspecto que chama atenção na obra da Clarice é que ela abandona qualquer estrutura fixa e transforma o texto em um fluxo de consciência, que é uma característica muito presente nas obras dela. Então nós temos frases curtas, poéticas, metafóricas e às vezes até parecem fragmentos de pensamentos que vão escapando antes de se completarem e depois retornam ao longo da obra. Então ela acaba retomando alguns pensamentos também que foram cortados em algum momento. É como se ela quisesse capturar um instante exato em que algo é sentido, ou no instante já que ela mesma escreve, ou seja, no agora. Por isso o livro ele acaba sendo cheio de pausas, como quando toca um telefone, por exemplo, ou quando ela vai dormir. Tem algumas repetições de momentos em que parece que nada está acontecendo e, ao mesmo tempo, tudo está acontecendo dentro da linguagem. E, como eu já mencionei, a gente tem ali uma linguagem muito poética, muito metafórica, muito introspectiva. A obra também ela vai abordar temas muito interessantes, como a vida, o amor, o medo, o tempo. Vai trazer questões existenciais, vai falar sobre o silêncio, sobre a própria escrita, porque ela está escrevendo, mas ela também está refletindo sobre isso em alguns momentos. Sobre Deus, e isso aqui é uma coisa muito interessante que me capturou muito, porque em vários momentos ela vai exortar a Deus, ela vai fazer questionamentos, mas não daquela forma meio, digamos, chata, assim, muito questionadora, muito perturbada, mas de uma forma que ela está questionando ali, ela tá chamando por Deus, ela tá questionando no sentido da existência dela, no sentido de como ela enxerga Deus e como Deus talvez enxergue ela na vida, na forma dela pensar, no que ela tá sentindo ali naquele momento. A obra ela faz a gente pensar muito também sobre essa questão do tempo, né, de se colocar no presente, de viver a vida no agora, de olhar para o que a gente tá vivendo ali, tá sentindo naquele momento, sobre também o nosso passado e como ele afeta como a gente se vê e o que a gente pensa sobre nós mesmos. É uma obra que traz muito mergulho dentro de si, o olhar para si. Também fala sobre a liberdade do ser, mas que também muitas vezes essa liberdade acaba te prendendo porque ela não é compreendida. E é uma liberdade um tanto, digamos, selvagem, porque eu quero me libertar, eu quero tirar, é como se eu quisesse sair algo de dentro de mim, é isso que dá a sensação quando a gente está lendo, como se a personagem ela quisesse tirar algo de dentro dela, se sentir livre, mas ao mesmo tempo coisas aprisionam. É um livro que não é para ser lido de uma vez só. É um livro para ser lido em outros momentos, mais de uma vez. Então, vai ter ali o primeiro contato, vai ter uma primeira experiência, mas talvez pela densidade, pela complexidade, talvez não seja tão compreendido, tão sentido no primeiro momento. Então, assim como o Cazuza leu várias vezes, é um livro para ser lido várias vezes. Acho que na primeira leitura vai ter ali uma experiência, vai ter uma compreensão, e numa segunda leitura talvez se consiga atingir mais uma profundidade, talvez coisas tenham sido deixadas de lado, passou assim despercebido numa primeira leitura e numa segunda é possível trazer essas questões, compreender melhor ou até repensar de uma outra forma. Eu li esse livro em 2 momentos diferentes da minha vida, então a primeira vez que eu li eu tive uma percepção, a segunda eu pensei, nossa, que bacana isso aqui, não tinha parado para pensar sobre isso, nossa, nem me dei conta que tinha essa parte no livro, porque passou ali por mim desapercebido, assim. Então, um livro para ser lido mais de uma vez e em momentos diferentes, assim, de ter um contato, de pegar às vezes o livro, ler um trecho, ele pode ser lido assim, não precisa necessariamente ter uma ordem, sabe? E o título faz total sentido, porque a sensação de ler Água Viva é justamente de estar diante de algo vivo, como uma água que vai se movimentando, que muda o curso, que tem as ondas, que tem o movimento.
Não é uma leitura fácil, mas é profundamente sensorial, porque ela também fala ali, ela vai trazer elementos de animais, ela vai trazer sentimentos, sensações de onde ela tá. Então também é muito sensorial, vai trazendo pensamentos, sensações enquanto a gente está lendo o livro. Tu vai mergulhando dentro da obra. Tu não lê só com os olhos, é como se tu lesse com o corpo inteiro, né? A Clarice, ela faz o leitor se perder, mas esse perder-se que vai acabar se tornando uma experiência única e muito interessante. Neste mesmo instante, estou pedindo ao Deus que me ajude. Estou precisando mais do que a força humana. Sou forte, mas também destrutiva. O Deus tem que vir a mim, já que não tenho ido a Ele. Que o Deus venha, por favor. Mesmo que eu não mereça, venha. Ou talvez os que menos merecem mais precisem. Sou inquieta e áspera e desesperançada, embora amor dentro de mim eu tenha. Só que não sei usar amor. Às vezes me arranha como se fossem farpas. Se tanto amor dentro de mim recebi, e no entanto continuo inquieta, é porque preciso que o Deus venha. Venha antes que seja tarde demais. Corro perigo como toda pessoa que vive, e a única coisa que me espera é exatamente o inesperado. Mas sei que terei paz antes da morte e que experimentarei um dia o delicado da vida. Perceberei, assim como se come e se vive o gosto da comida. Minha voz cai no abismo do teu silêncio. Tu me lês em silêncio, mas nesse ilimitado campo mudo desdobro as asas, livre para viver. Então aceito o pior e entro no âmago da morte, e para isto estou viva. O âmago sensível, e vibra-me esse hit. Eu acredito que o livro seja não só para entender, mas sim para sentir. É uma leitura que te obriga a desacelerar, então tu tem que parar, tu tem que se abrir para o que é vago, para o que primeiramente vai ser estranho, e de alguma forma pode se tornar algo verdadeiro, algo que faça sentido para ti. Não é um livro que talvez toque em qualquer leitor, principalmente aquele que talvez nunca tenha tido nenhum contato com a obra da Clarice, mas é um contato interessante que pode ser construído conforme a leitura vai fluindo, conforme as tentativas vão acontecendo de leitura, porque é um livro que traz muitas reflexões, que toca muito no profundo mesmo, te faz olhar para dentro de si mesmo, e traz muitas questões e reflexões que às vezes a gente pensa, mas nunca aprofunda naquilo, ou às vezes pensa e acha que aquilo é meio bobo, que ninguém mais pensa dessa forma, mas não, tá ali, a Clarice trouxe isso, é muito interessante. Então eu acredito que é um livro para ser lido mais de uma vez, e que se eu fosse resumir em uma frase, uma única frase, eu diria que Água Viva é menos um livro e mais um estado de espírito. É um olhar para dentro. É um olhar necessário, que talvez não seja tão confortável, mas que vale a pena ser feito. Curiosidades. Clarice Lispector contou em uma entrevista ao Museu da Imagem e do Som que precisou descobrir sozinha seu método de escrita. E o descobriu em 1940, quando percebeu que perdia ideias por não anotá-las. Passou então a registrar tudo o que lhe vinha à mente, reunindo anotações soltas que acabaram dando origem ao seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, em 1943. Esse hábito de escrever em qualquer suporte, como guardanapos e folhas de cheque, acompanhou-a por toda a vida, caracterizando seu processo criativo, baseado em capturar o instante já. Por fim, fique com a leitura do conto Além do Ponto, do escritor Caio Fernando Abreu, feita pela nossa petiana Flávia Robin. Olá, ouvintes da Rádio Uni. Ouçam a leitura do conto Além do Ponto, do escritor Caio Fernando Abreu. Chovia, 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 e eu ia indo por dentro da chuva ao encontro dele. Sem guarda-chuva nem nada. Eu sempre perdia todos pelos bares. Só levava uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Parece falso dito desse jeito,
mas bem assim eu ia pelo meio da chuva, uma garrafa de conhaque na mão e um maço de cigarros molhados no bolso. Teve uma hora que eu podia ter tomado um táxi, mas não era muito longe, e se eu tomasse um táxi, não poderia comprar cigarros nem conhaque. E eu pensei com força então que seria melhor chegar molhado da chuva, porque aí beberíamos o conhaque, fazia frio, nem tanto frio, mais umidade entrando pelo pano das roupas, pela sola fina esburacada dos sapatos, e fumaríamos e beberíamos sem medidas. Haveria música, sempre aquelas vozes roucas, aquele sax gemido, e o olho dele posto em cima de mim. Ducha morna distendendo meus músculos. Mas chovia ainda. Meus olhos ardiam de frio, o nariz começava a escorrer. Eu limpava com as costas das mãos e o líquido do nariz endurecia logo sobre os pelos. Eu enfiava as mãos avermelhadas no fundo dos bolsos e ia indo. Eu ia indo e pulando as poças d'água com as pernas geladas. Tão geladas as pernas e os braços e a cara que pensei em abrir a garrafa para beber um gole. Mas não queria chegar na casa dele meio bêbado, hálito fedendo. Não queria que ele pensasse que eu andava bebendo, e eu andava. Todo dia um bom pretexto. Fui pensando também que ele ia pensar que eu andava sem dinheiro, chegando a pé naquela chuva toda, e eu andava. Estômago dolorido de fome, e eu não queria que ele pensasse que eu andava insone. Eu andava. Roxas olheiras, teria que ter cuidado com o lábio inferior ao sorrir. Se sorrisse, quase certamente sim, quando o encontrasse, para que não visse o dente quebrado e pensasse que eu andava relaxando, sem ir ao dentista. E eu andava. Tudo que eu andava fazendo e sendo, eu não queria que ele visse nem soubesse. Mas depois de pensar isso, me deu um desgosto porque fui percebendo, por dentro da chuva, que talvez eu não quisesse que ele soubesse que eu era eu. E eu era. Começou a acontecer uma coisa confusa na minha cabeça, essa história de não querer que ele soubesse que eu era eu, encharcado naquela chuva toda que caía. Tive vontade de voltar para algum lugar seco e quente, se houvesse. E não lembrava de nenhum. Ou parar para sempre ali mesmo, naquela esquina cinzenta que eu tentava atravessar sem conseguir. Os carros me jogando água e lama ao passar, mas eu não podia. Ou podia, mas não devia. Ou podia, mas não queria, ou não sabia mais. Como se parava, voltava atrás. E eu tinha que continuar indo ao encontro dele. Ou podia, mas não queria, ou não sabia mais como se parava ou voltava atrás. Eu tinha que continuar indo ao encontro dele, que me abria a porta, o sax gemido ao fundo, quem sabe uma lareira, pinhões, vinho quente com cravo e canela, essas coisas do inverno e mais ainda. Eu precisava de ter a vontade de voltar atrás ou ficar parado, pois tem um ponto, eu descobria, que você perde o comando das próprias pernas. Não é bem assim, descoberta tortuosa, que o frio e a chuva não me deixavam mastigar direito. Eu apenas começava a saber que tem um ponto, e eu dividido querendo ver depois do ponto, também aquele agradável dele me esperando, quente e pronto. Um carro passou mais perto e me molhou inteiro. Sairia um rio das minhas roupas se conseguisse torcê-las. Então decidi na minha cabeça que depois de abrir a porta, ele diria qualquer coisa tipo: mas como você está molhado, sem nenhum espanto? Porque ele me esperava, ele me chamava. Eu só ia indo porque ele me chamava. Eu me atrevia. Eu ia além daquele ponto de estar parado. Agora pelo caminho de árvores sem folhas e a rua interrompida, que eu revia daquele jeito estranho de já ter estado lá sem nunca ter, hesitava, mas ia indo. No meio da cidade, como um invisível fio saindo da cabeça dele até a minha, que me via assim molhado, não via nosso segredo. Via apenas um sujeito molhado, sem capa nem guarda-chuva. Só uma garrafa de conhaque barato apertada contra o peito. Era a mim que ele chamava, pelo meio da cidade, puxando o fio desde a minha cabeça até a dele, por dentro da chuva. Era para mim que ele abriria sua porta, chegando muito perto agora. Tão perto que uma quentura me subia para o rosto, como se tivesse bebido o conhaque todo. Trocaria minha roupa molhada por outra mais seca e tomaria lentamente minhas mãos entre as suas, acariciando-as devagar para aquecê-las, espantando o roxo da pele fria. Começava a escurecer.
Era cedo ainda, mas ia escurecendo cedo, mais cedo que de costume, e nem era inverno. Ele arrumaria uma cama larga com muitos cobertores. E foi então que escorreguei e caí e tudo tão de repente. Para proteger a garrafa, apertei mais contra o peito e ela bateu numa pedra, e além da água, da chuva e da lama dos carros, a minha roupa agora também estava encharcada de conhaque. Como um bêbado, fedendo. Não beberíamos então. Tentei sorrir, com cuidado, o lábio inferior quase imóvel, escondendo o caco do dente. E pensei na lama que ele limparia terno. Porque era a mim que ele chamava, porque era a mim que ele escolhia, porque era para mim e só para mim que ele abriria a sua porta. Chovia sempre, e eu custei para conseguir me levantar daquela poça de lama. Chegava num ponto, eu voltava ao ponto. Que era necessário um esforço muito grande. Era preciso um esforço muito grande. Era preciso um esforço tão terrível que precisei sorrir mais sozinho e inventar mais um pouco, aquecendo o meu segredo. E dei alguns passos. Mas como se faz, me perguntei. Como se faz isso de colocar um pé após o outro, equilibrando a cabeça sobre os ombros, mantendo ereta a coluna vertebral? Desaprendia. Não era quase nada. Eu mantido apenas por aquele fio invisível ligado à minha cabeça. Agora tão próximo, se quisesse, eu poderia imaginar alguma coisa como um zumbido eletrônico saindo da cabeça dele até chegar na minha. Mas como se faz? Eu reaprendi e inventava sempre, mas em direção a ele, para chegar inteiro, os pedaços de mim, todos misturados, que ele disporia sem pressa, como quem brinca com um quebra-cabeça para formar um castelo. Que bosque, que verme, meu Deus, eu não sabia, mas ia indo pela chuva porque esse era meu único sentido, meu único destino. Bater naquela porta escura onde eu bati agora, e bati outra vez, e tornei a bater, continuei batendo, sem me importar que as pessoas na rua parassem para olhar. Eu quis chamá-lo, mas tinha esquecido seu nome. Se é que alguma vez o soube, se é que ele o teve um dia. Talvez eu tivesse febre. Tudo ficara muito confuso. Ideias misturadas, tremores, água de chuva e lama e conhaque batendo. Continuava chovendo sem parar, mas eu ia mais indo por dentro da chuva, pelo meio da cidade. Eu só estava parado naquela porta fazia muito tempo. Depois do ponto. Tão escuro agora que eu não conseguiria nunca mais encontrar o caminho de volta. Nem tentar outra coisa, outra ação, outro gesto além de continuar batendo, 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 na mesma porta que não abre nunca. Curiosidades. A música era uma parte importante do processo criativo de Caio Fernando Abreu, que mantinha a amizade com cantores como Cazuza e Adriana Calcanhoto. O escritor gostava de trabalhar em seus textos enquanto ouvia a música e, para reproduzir o efeito do som sobre as palavras, muitos de seus contos começam com os dizeres para ser lido ao som de. A 64ª Rádio Uni termina aqui. Participaram da produção Eric Roberto da Paixão, Jéssica Robledo, Eduarda Mansky, Flávia Robin, Yasmin Trindade e Eduarda Severo. As artes foram feitas por Flávia Robin, a direção-geral é de Carolina Fernandes, a edição de áudio ficou por conta de Eduarda Mansky, as curiosidades foram gravadas por Ilma Pereira, a música de abertura é de Igor Kruger, com voz adicional de Aline Reinhardt. Eu sou Gabriel Padão e fiz as passagens. Se você gostou dessa edição, confira nossas outras produções no Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube. Até mais!